Bem-vindos ao canal Daniel Filho. Se você ainda não é inscrito, de verdade, pare tudo o que você está fazendo, se inscreva agora, deixe teu positivo e aquilo que eu considero mais importante, não deixe de comentar, concordando ou discordando. Esse espaço é nosso. Falou? Oitavo dia de isolamento em decorrência da Covid. Meus sintomas ainda persistem, apesar do meu esquema vacinal completo. Fico imaginando o que teria sido de mim se eu não tivesse recebido nenhuma das vacinas. Mas vamos ao que realmente importa, né? Já peço de antemão desculpa a você pelo meu quadro geral, pela minha voz, mas vamos tratar daquilo que realmente importa nesse canal. Por recomendação de alguns amigos, eu tive a oportunidade de ler o livro de Colossenses, no Novo Testamento da Bíblia dos Cristãos. E é absolutamente incrível a clareza com que este livro se apresenta como um manual às pessoas que almejam a liderança. A gente poderia chamar de liderança cristã, mas vamos falar simplesmente em termos de liderança. O livro é muito claro no que diz respeito à relação entre aos que almejam a liderança e as pessoas supostamente lideradas, entre a relação entre os que almejam a liderança e o trabalho que pretendem realizar, a obra que se propõem a fazer, e em relação àqueles que almejam a liderança e a transparência necessária que deve ser dada quando das coletas àqueles que mais necessitam, quando coletas são levantadas para auxiliar a outros cristãos que necessitam de recursos. Por que eu estou falando a respeito disso, pessoal? Porque praticamente 2000 anos depois, de regras tão claras, tão objetivas, tão transparentes, tão específicas para a liderança cristã, parece que as lideranças contemporâneas assumem outra postura, né? Diferente daqueles cristãos lá da Reforma Protestante, que assumiam as premissas bíblicas de serem reis e sacerdotes para a pessoa do Senhor Jesus, como está especificado em Apocalipse, parece que essas lideranças querem assumir aquele papel antiquado, aquele papel do Antigo Testamento de intermediário entre Deus e o homem, como se fossem intermediários entre a figura divina e a sua comunidade. Algo que não é aprovado nem sequer pelo Novo Testamento. Curioso, né? E essas pessoas se sentem atacadas quando convidadas a procederem de modo cristão em relação às coletas que realizam para apoiarem os seus irmãos. Curioso isso, né? Peculiar isso. Realmente eu não consigo compreender por que da dificuldade. Claro, tenho minhas hipóteses, né? Mas acho importante que as pessoas comecem a perceber, principalmente esta reação muitas vezes desmedida quando as pessoas são questionadas. É uma coisa tão curiosa, né? O ser humano em geral, independente de ser cristão ou não, ser evangélico ou não, quando se fala em dinheiro, parece que as pessoas se transformam de fato, né? Já começa por aí. E outras recomendações interessantes no livro de Colossenses dizem respeito à relação destas lideranças com pessoas. Eu acho isso muito interessante. E cada dia me frustro mais com a relação que os evangélicos estabelecem com os seus líderes. Todos os dias eu tenho tido a oportunidade de assistir, especificamente no canal de um determinado casal, as explanações que têm sido feitas das pessoas que deixaram o seu ministério ou que não tiveram nem a honra, né, como se tenta dar a entender, de participar desses ministérios. O que
precisa acontecer? Quem precisa chegar para esse suposto pastor e dizer assim, amigo, pare com isso, sabe? A gente vê ali a companheira dele ao lado, etc., mas infelizmente parece que continua instigando, né? Traz algumas frases pela metade com o objetivo de dar a entender, daí na sequência já diz, não vamos falar sobre isso. É como se o tempo inteiro estivessem sob ataque. Sou muito sincero com vocês, pessoal, eu não tenho problema pessoal, subjetivo, com absolutamente ninguém. Pode ser que o meu problema com essas pessoas seja muito mais conceitual, né? Por não acreditar naquilo que se propõe a fazer. Mas sou muito sincero com cada um de vocês. Eu gostaria muito de vê-los em outro patamar, deixando para lá esses comentários, deixando para lá esta necessidade de estarem o tempo todo na defensiva, o tempo todo de forma reativa em relação aos outros. É muito complicado, né? E eu creio que isso desestimula pessoas que teriam interesse de buscar este ministério para realizar o seu procedimento, caso sintam o desejo e a necessidade, por verem vídeos se somando a mais vídeos de exposição e explanação daqueles que saíram ou passaram pelo ministério, ou ainda daqueles que não tiveram a honra de ingressar no ministério. Eu, pelo menos, pensaria 3 vezes. Puxa vida, o que vai acontecer comigo? Né? Qual vai ser a falha identificada em mim para que amanhã ou depois, mesmo tendo realizado o procedimento, eu seja exposto? Me parece que é hora de superar, né? Essa é a primeira reflexão que eu acho importante que seja feita. Mas a segunda é a gente perceber também como grande parte destes cristãos da internet vem ficando sozinhos, né? Vem sendo deixado de lado pelos seus apoiadores, digamos assim. Isto é uma outra coisa que me chama a atenção, mas é assunto para um outro vídeo. Para fechar esse vídeo, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre uma live de alguns componentes do Quinteto Fantástico que eu tive o desprazer de assistir ontem em companhia do advogado, repisando assuntos velhos, né? Requentando assunto antigo, inclusive perguntando várias coisas, né? Na qual eles tratavam algumas questões relacionadas a Gleison ali, etc. Todos nós conhecemos as coisas que Gleison diz, que Gleison faz. Muitos de nós não concordam com as coisas que Gleison diz, que Gleison faz. Mas o que surpreendeu na live de ontem, galera, foi o nível de cinismo destas pessoas. E eu vou especificar um pontinho para vocês. O CID-10-F22, por exemplo, né? Os transtornos delirantes. Isso é uma coisa importante para a gente falar. Esses transtornos eles podem estar associados a um conjunto inumerável de outras patologias ou situações que se dão na vida das pessoas. E um deles, cinicamente, porque eles podem ser cínicos, né? Os outros não podem, fez questão de afirmar que F22 necessariamente são comparáveis ao Champinha e ao Adélio Bispo. Da mesma maneira que eles dizem que as pessoas devem procurar se associar, concordo plenamente, aqueles que foram ofendidos por Gleison em razão das características físicas da síndrome de Down, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar se as pessoas que tiveram a característica sintomática F22 decorrente de qualquer outra situação, porque não é uma patologia física, é uma situação que pode se dar em meio a uma convulsão, em meio a um quadro hormonal,
em meio a outras coisas que acontecem na vida das pessoas, será que essas pessoas que possuem no seu diagnóstico as letras F22 não deveriam se organizar ao serem comparadas, por exemplo, ao Adélio Bispo e ao Champinha? E o mais ridículo, pessoal, não há convicção alguma na fala dessas pessoas. São falas cínicas, que têm por objetivo simplesmente afrontar ainda mais, mostrar ao Gleison o quanto ele já está destruído, mostrar ao Gleison o poder de fogo, tentar trazer Ministério Público e outras discussões dentro do canal. Concordo com o Gleison? Pouquíssimas coisas, praticamente nada, principalmente das coisas mais aberrantes que ele diz. Mas me choco em perceber aqueles que tentam se mostrar como os cristãos verdadeiros, como de fato os portadores da palavra de luz, os grandes refutadores de heresia, os modelos da cristandade atual, seriam os mais cínicos da plataforma. Muito constrangedor. Não sei se o Deus deles aprovaria essa conduta. Um grande abraço, bom dia a todos.